Tava assistindo aqui o Food Network, canal da comida, né, na TV a cabo com a minha esposa. E aí, lá tem um programa sobre doces, para falar sobre os melhores doces do mundo. E aí, tava mostrando lá uma doceria de Nova York, onde tem gente que chega às 4 horas da manhã para entrar na fila para comer um doce assim que acorda. E chegam a passar 4 horas na fila para poder comer um doce. Gente, é muita fissura por doce, não é? Até acho que se você vai de vez em quando para comer, pode ser. Mas a loja parece que tem clientes habituais que têm esse tipo de comportamento. Gente, o excesso de doce, de carboidrato simples, carameliza seu sangue, aumenta o risco de infarto, derrame e trombose, aumenta o risco de você engordar, aumenta o seu colesterol global, aumenta a chance de gordura no fígado. Quer dizer, evitem o excesso de doce simples, pelo amor. Uma das dicas de saúde mais importantes e que mais funcionam para a saúde de todos e que eu posso te dar é: evite consultar-se com os Dr. Caveirinha que tem por aí. Eu já falei o perfil do Dr. Caveirinha e quais são os malefícios desse tipo de profissional em Dr. Caveirinha. Você pode procurar lá no icaro.med.br. Mas de onde veio esse termo? Bom, uma vez eu estava assistindo aula com um excelente médico e ele descreveu que o Dr. Caveirinha é aquele que pouco valoriza hábitos saudáveis de vida para os pacientes, pouco valoriza exames mais completos, pouco valoriza que o paciente supra carências, desintoxique. O negócio do Dr. Caveirinha é uma consulta super rápida, onde você sai com vários remédios ou tratamentos que de preferência vão render alguma grana para você ter um resultado. Se você vai ter aquele resultado com saúde ou não, isso não é importante para o Caveirinha. Então cuidado com isso, ok? Tome sempre cuidado para que o tratamento que você está fazendo para algo no seu organismo não prejudique demais todo o resto do organismo. Às vezes o custo-benefício não compensa. Vou te dar 2 exemplos. Quimioterapia, por exemplo, pode ajudar a matar as células tumorais, mas pode intoxicar o organismo inteiro e muitas vezes causar sintomas ou até doenças que não vão valer a pena no custo-benefício. Outro sintoma é a chamada síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição que afeta muito as mulheres. Primeiro que muitas mulheres por aí não têm síndrome de ovários policísticos, mas a presença de cistos faz alguns médicos diagnosticarem. Veja mais em icaro.med.br/SOP, S-O-P. A outra coisa é que o tratamento com anticoncepcionais hormonais da SOP muitas vezes prejudica o organismo inteiro por privá-lo de vários hormônios essenciais a seu bom funcionamento, ok? Você deve conhecer algum workaholic, ou seja, alguma pessoa que é viciada em trabalho. Para essas pessoas, por mais que a vida tenha vários outros fatores, como espiritualidade, como saúde, como família, vida afetiva, realizações, para essa pessoa a grande prioridade é trabalho e trabalhar o máximo possível, produzir o máximo possível para ter o máximo possível de resultados, segundo essas pessoas. Só tem um problema, gente. A vida, como eu já disse, tem vários outros fatores que precisam, várias outras áreas que precisam de atenção. E quando você deixa de dar a devida atenção para as outras áreas e dá mais para trabalho, o que vai acontecer com você é adoecer em todas as outras áreas, incluindo saúde, causando ou agravando vários sintomas e doenças. E entenda que o seu trabalho vai continuar mesmo sem você, mesmo que tenha que te demitir e contratar outra pessoa. Dores musculares e articulares são uma queixa muito comum da maioria das pessoas, mas tem causas diferentes dependendo do tipo de pessoa. Por exemplo, para gente que treina regularmente, pratica exercícios físicos regulares como forma de recuperar, manter e otimizar a saúde, as causas principais de dores musculares e articulares são treino excessivo, descanso insuficiente, uma postura inadequada de treino, execução inadequada do treino, as lesões, enfim, né? Treinou errado, deu um jeito. Agora, para quem não treina tanto assim, ainda podem aparecer dores articulares e musculares com frequência. Podem ser as doenças reumatológicas? Sim, mas tem outra causa muito comum, que é o sobrepeso ou obesidade e o excesso de carboidrato simples na dieta, porque esses 2 fatores inflamam mais o organismo e tudo que inflama dói mais. Um abraço.
Já diz o ditado que conhecimento é poder, e é sim, é através de conhecimento utilizado com sabedoria que você consegue os melhores resultados possíveis, tomando melhores atitudes bem pensadas na sua vida. Só que como o conhecimento tem sido atualizado numa velocidade assustadora, você precisa se manter atualizado ou atualizada em boas fontes no seu dia a dia, incluindo em saúde. Eu fui a um consultório recentemente e vi que na sala de espera tinha várias revistas dessas, ou famosinhas, ou de celebridades, ou de múltiplos assuntos lá para as pessoas lerem. E lembrei que eu já recebi convite de várias dessas revistas para escrever para elas. Algumas realmente queriam publicar um determinado tema e me convidaram para falar, mas várias, praticamente todo mês, gostam de convidar o seguinte: você paga e aparece com o conteúdo que quiser. Então, qual é a confiabilidade de um veículo deste de comunicação? Gente, medicina quântica existe e é eficaz quando bem aplicada. Não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas sim um nome que recebe o conjunto de técnicas que usa conhecimentos da física, computação, química e biologia quânticos para ajudar a diagnosticar, prevenir e tratar sintomas e doenças através da manipulação das energias do corpo, sobretudo eletromagnéticas. Eu explico em detalhes lá no icaro.med.br/medicina quântica, e lá tem material para você aprofundar seus estudos, ok? Só entenda que apesar do cérebro ser um grande gerador e receptor quântico, a abordagem quântica em medicina só funciona mesmo em quem adote e mantenha hábitos saudáveis de vida, que são os que eu explico lá no icaro.med.br/12 passos, já que toda energia permite sobrevivência somente quando manifesta-se no corpo, ok? Aprenda mais e beneficie-se disso. Um abraço. Vocês sabem que eu tenho o maior prazer de responder as dúvidas de vocês aqui na internet, né? Mas olha só, vou dar uma dica para vocês terem mais aproveitamento de conteúdo e melhores respostas, mais completas para as dúvidas de vocês. Quando você tiver uma dúvida sobre um tema, ao invés de me perguntar várias vezes no mesmo post ou na live sobre o tema, que às vezes eu posso não ter como responder, ou por e-mail, ou por direct, sobre uma coisa muito específica, eu sugiro que você vá lá no icaro.med.br, que é o meu site, e na área de busca, você vai lá e busca a palavra-chave do que você quer. Por exemplo, você quer saber sobre vitamina B12. Você vai lá na área de busca, digita B12, e você na maioria das vezes vai encontrar o tema que você busca. O mesmo para vitamina D, magnésio, hábitos saudáveis, hormônios e o que você quiser saber. Fica a dica, tá bom? Um abraço. A maioria das pessoas que tem problemas de saúde apresenta 4 carências em comum. São elas: carência de vitamina D de dado, carência de hormônios, carências de vitaminas e minerais e carências de hábitos saudáveis de vida. Essas 4 carências são os principais causadores ou agravantes de sintomas e doenças. Então, se você puder aprender mais sobre isso e suprir essas carências na sua vida, você vai conseguir melhores resultados em saúde de forma prática, efetiva e rápida. Se você quer saber mais sobre elas, eu gravei um vídeo sobre isso que está lá no icaro.med.br/mude4. Acesse o vídeo, entenda melhor e supra essas carências na sua vida, ok? Deve funcionar. Um abraço. No Brasil, atrasar-se para um compromisso até 15 minutos é algo praticamente cultural. Ou seja, não significa necessariamente desleixo de uma pessoa para com outra, para com um compromisso, por mais que pareça. Inclusive, vários estrangeiros, principalmente britânicos, alguns outros países europeus e do extremo leste da Ásia, julgam que os nossos atrasos eles são realmente desrespeitosos, ok? Mas para nós, brasileiros, não são tanto considerados como desrespeito, e a gente mesmo não considera um atrasozinho de 10 a 15 minutos como desrespeitoso. Entretanto, para a vida, se você vive atrasado para os seus compromissos, vive um momento atrás, você precisa começar a pensar, porque deve estar faltando mais planejamento na sua vida. E isso vai prejudicar tudo, inclusive sua saúde. Quem não quer ter boa saúde
bom aspecto e bom crescimento de cabelos, pele e unhas, não é? Principalmente as mulheres. Bem, devo dizer para vocês que se o organismo está submetido a um estresse significativo, o fluxo de nutrientes, de recursos e de energia para cabelos, pelos, pele e unhas fica comprometido. Então, naturalmente, vai haver uma desvitalização desses quatro todas as vezes que o seu organismo estiver passando por um estresse significativo. E o que é que mais estressa o organismo? Bem, é a falta de hábitos saudáveis de vida, desequilíbrios hormonais, carências de nutrientes, excesso de toxinas, inflamação e falta de fornecimento adequado de energia para o organismo. Então, gente, se você quer ter cabelos, pelos, pele e unhas que realmente tem uma boa saúde, você precisa resolver primeiro esses fatores, ok? Se você mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, é uma coisa. Se você mandar a mesma mensagem em áudio gravado para uma pessoa, é outra coisa, porque a pessoa tem a mensagem escrita e agora tem a sua entonação de voz também. E se você mandar a mesma mensagem em vídeo, a pessoa tem a entonação de voz, ela tem a sua mensagem escrita e tem as suas expressões faciais enquanto dava aquela mensagem. Vocês entenderam que é a mesma mensagem, mas que a interpretação de quem vai receber a mensagem vai ser muitas vezes totalmente diferente? Então, gente, na vida, a gente tem que tomar muito cuidado, não só com o que a gente emite de conteúdo, mas também com como a gente emite o conteúdo, porque tudo isso vai afetar a compreensão do outro do que você queria falar. Isso é uma dica de saúde, por quê? Porque importar-se com as palavras dos outros e com o que você emite vai afetar a sua saúde mental, ok? Sabem uma coisa que tem aparecido cada vez mais no consultório? Chama-se burnout, ou em português, exaustão. Não é doença só de gente chique, viu, gente? Como vocês podem achar por aí, ou só de profissionais que trabalham demais, como profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, empresários e por aí vai. Não, hoje em dia tem cada vez mais pessoas sofrendo com esgotamento. E o que é pior é que a maioria não sabe que tem o diagnóstico de esgotamento ou sabe que tem o diagnóstico, mas não está tratando adequadamente, seja pelo desconhecimento dos profissionais de saúde de tratar adequadamente, seja porque a própria pessoa não dá a devida importância. Gente, tratar esgotamento não é só tomar antidepressivo ou calmante ou um polivitamínico. Saiba mais lá no icaro.med.br/exaustão. Um abraço. Na minha opinião de médico, com quase 20 anos de experiência, deixa eu dizer para vocês, uma das coisas que mais pode ajudar você a recuperar a saúde perdida, a manter a saúde que você conquistar e a melhorar a sua saúde é tomar o mínimo possível de remédios. É claro que em situações especiais os remédios são interessantes, como por exemplo situações de urgência e emergência, onde são usados transitoriamente, ou no caso de algumas doenças crônicas, onde apesar de bons hábitos de vida, os remédios são necessários por um tempo mais longo para poder controlar sintomas, trazer alívio para o paciente. Fora isso, você conhece algum idoso que use um monte de remédio, mais de 5, 10 remédios, e que defina-se como saudável? Gente, saúde não é ausência de remédios ou ausência de doenças. Saúde é bem-estar e qualidade de vida, ok? Gente, tenho atendido cada vez mais pessoas em consultório com quadros físicos causados ou agravados por problemas mentais. E não é nada loucura, como vocês podem pensar, não. É lidar erradamente com estresse, é ansiedade, é depressão, enfim, transtornos de humor. E tudo isso levando a sintomas físicos, causando ou agravando sintomas físicos. Existem várias explicações possíveis. Por exemplo, embriologicamente, os eixos intestinal e nervoso se desenvolvem em paralelo, mantendo várias comunicações até na vida adulta, como os últimos estudos têm comprovado. Também, praticamente todo pensamento que você tenha, ele mexe com o equilíbrio de hormônios e de neurotransmissores, em maior ou menor grau. Então, gente, não despreze a influência que o seu status mental e emocional tem nos sintomas físicos, ok? Olá pessoal, tudo bem?
Médico também adoece, né? E eu tô aqui numa crise de sinusite pesada. Mas enfim, quais são os meus segredos para poder passar só no máximo 2 dias com a crise e conseguir trabalhar normalmente? São 6 segredos básicos e eu ensino a maior parte deles no icaro.med.br/sinusite, tá? O primeiro é vaporização. Pega uma panela de água, bota para ferver, quando estiver fervendo desliga e fica respirando aquele vapor pelo menos uma vez por dia. Isso ajuda a soltar a secreção. O soro fisiológico nasal, aplicar sob pressão, chá de limão com alho, vitamina C com zinco, acetilcisteína para poder fluidificar a secreção e gosto muito também do Brief no difusor aqui, que é um óleo essencial da doTERRA, top de linha. Quando dá para aplicar no difusor, bem. Quando não dá, pelo menos passar uma gotinha aqui embaixo, abre bem as vias. Fica a dica aí, um abraço. Recentemente, um paciente meu voltou para o retorno, tendo aumento na sua libido, na sua força muscular, na sua disposição diária, na sua perda de gordura, no seu ganho de massa magra e no seu desempenho em treinos, podendo aumentar as cargas na academia. Paciente com mais de 40 anos de idade e já tinha passado por tentativas de se prescrever testosterona para ele no passado. Dessa vez eu não prescrevi testosterona. O que eu procurei otimizar para ele foram outras coisas como vitaminas, minerais, hábitos de vida, entre outros hormônios e neurotransmissores. Ué, mas um paciente com mais de 40 anos de idade teve otimização de tudo isso sem usar testosterona? Exatamente, gente. Não é porque é um homem acima de 40 anos de idade que necessariamente precisa de testosterona para melhorar de qualquer coisa na vida, ok? Fica a dica. Sabem qual é uma das dúvidas que eu mais recebo, seja por inbox, seja por e-mail, seja postada no YouTube, Facebook ou redes sociais? Doutor Ícaro, eu comprei o suplemento ou o remédio XYZ e eu só queria que o senhor me dissesse qual é a dose que eu devo tomar, ou qual é o melhor horário que eu devo tomar, ou para que ele serve, ou qual que é a melhor marca para o meu caso. Alguma coisa assim. Gente, como é que eu vou conseguir responder esse tipo de questionamento sem conhecer o caso clínico do paciente, os resultados de exames, os hábitos de vida e os objetivos de cada um? Então, olha só, não é má vontade, mas toda vez que você resolver que quer ingerir uma substância, seria muito importante você ter um bom profissional de saúde para indicá-lo ou não, baseado na sua individualidade de caso. Um dos pedidos que eu mais recebo na internet é para passar para as pessoas coisas que possam ajudar a melhorar a ansiedade, a tratar melhor a ansiedade, a sofrer menos com estresse, a lidar melhor com estresse. Pois bem, hoje eu tenho a felicidade de passar para vocês um conjunto de técnicas chamado TRE. T de tatu, R de rato, E de Eva. Dá uma olhada lá no icaro.med.br/TRE, que lá eu estou descrevendo para vocês um conjunto de técnicas que um pesquisador tem utilizado, tá? Com sucesso em vários países do mundo e que efetivamente podem ajudar a tratar melhor estresse, ansiedade e suas consequências tão ruins. E o melhor, são simples, eficazes e você pode fazer em casa sem auxílio de ninguém depois que aprender, ok? Boa noite, pessoal. Eu realmente tenho dificuldade em entender como é que algumas pessoas querem cuidar da saúde ou dizem que cuidam da saúde. E quando você pergunta em consultório, isso acontece, claro, com os pacientes de primeira vez, quando foi a última vez que você fez um exame completo? Ou pelo menos um exame um pouco mais completo que o convencional? E tem gente que fala, doutor, eu não faço exame há anos, fora em pronto-socorro, quando tenho que ir. Gente, cuidado com a saúde pressupõe fazer exames mais completos para quem pode. É claro, eu sei que tem muita gente que não tem condições. Sabe, periodicamente, os meus pacientes costumam fazer exames completos a cada 5 a 10 anos, exames de acompanhamento uma vez por ano, e quando tem que ser acompanhados num período menor que um ano, que é o inicialmente, uns exames básicos também intercalando. Gente, aprenda mais sobre exames complementares e faça-os periodicamente, ok?
Sabe qual é o primeiro e principal mandamento para você ter sucesso em qualquer área da vida? Anota aí, fazer o bem. Inclusive em saúde, ok? Porque fazer o bem contempla não só e principalmente você fazer o bem pelo próximo, pelo mundo, pelo que te cerca, mas sim fazer o bem por você mesmo ou você mesmo em primeiro lugar. Afinal de contas, em termos de saúde, como é que você espera ajudar o próximo se nem você está bem? Se é o exemplo que mais educa, se você não está bem, quem é que vai acreditar que o que você faz, orienta ou fale seja útil para elas ficarem bem também, se não conseguem ver os resultados, o exemplo em prática em você? Então, gente, também em saúde, o principal ingrediente necessário para você ter sucesso é fazer o bem pelos outros, mas não se esqueça, por você também. Cuide de você. Um abraço. O segundo mandamento para quem quer recuperar, manter e otimizar a saúde, na verdade, compreende duas medidas, que são nutrir melhor o seu organismo e reduzir ou eliminar os obstáculos à cura. Então, se você quer melhorar a sua saúde de vez, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir o primeiro mandamento, que é fazer o bem. Eu já expliquei no vídeo anterior. Esse segundo mandamento é baseado nos ensinamentos de Hipócrates, um médico que viveu 400 anos antes de Cristo e que deixou anotados para nós médicos e para a humanidade em geral vários conselhos relacionados à saúde. E ele procurou deixar claro para nós que o nosso organismo é dotado de mecanismos de reparo e melhoria que são extraordinários. A gente só precisa fornecer para o organismo nutrientes adequados e remover os obstáculos à cura. O segundo mandamento para quem quer recuperar, manter e otimizar a saúde, na verdade, compreende duas medidas, que são nutrir melhor o seu organismo e reduzir ou eliminar os obstáculos à cura. Então, se você quer melhorar a sua saúde de vez, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir o primeiro mandamento, que é fazer o bem. Eu já expliquei no vídeo anterior. Esse segundo mandamento é baseado nos ensinamentos de Hipócrates, um médico que viveu 400 anos antes de Cristo e que deixou anotados para nós médicos e para a humanidade em geral vários conselhos relacionados à saúde. E ele procurou deixar claro para nós que o nosso organismo é dotado de mecanismos de reparo e melhoria que são extraordinários. A gente só precisa fornecer para o organismo nutrientes adequados e remover os obstáculos à cura. O terceiro mandamento da saúde contempla 3 regrinhas básicas que todo mundo deveria seguir no dia a dia para recuperar, manter e otimizar sua saúde, que são tomar água abundantemente ao longo do dia, água de qualidade, ou seja, pelo menos um copo a cada hora, mesmo sem sede. Alimentar-se adequadamente no dia a dia. Tem vários regimes alimentares possíveis para você constantemente cogitar, adotar direito na sua vida. Eu falo sobre eles lá no icaro.med.br/alimentação. E a terceira dica do mandamento 3 para a saúde é respirar adequadamente, pelo menos 3 vezes profundamente a cada hora. Se você puder cumprir essas 3 regrinhas básicas regularmente na sua vida, você vai ver o quanto a sua saúde vai melhorar de forma simples, barata e efetiva, ok? A maioria dos meus pacientes que têm crianças em casa pergunta se eu atendo crianças. Sim, de 8 anos de idade para cima, porque eu gosto de conversar com o próprio paciente para poder entender melhor os seus sintomas e ter detalhes que sejam relevantes e mais confiáveis. Entretanto, para a maioria dos meus pacientes eu aviso, antes de você trazer a criança para consultar, o que eu te sugiro é você ler o que eu falo sobre crianças lá no icaro.med.br. Por quê? Porque crianças têm um excelente potencial de recuperação, de reparo, de restabelecimento do equilíbrio orgânico. Tem muita energia e uma boa resposta a bons hábitos de vida. Ou seja, o que mais adoece criança é hábitos de vida ruins. Tomar pouca água, brincar pouco, respirar mal regularmente, comer mal, dormir mal. E hoje em dia as crianças estão ficando demais no celular e nos eletroeletrônicos. Okay? Vamos revisar os mandamentos da saúde?
Primeiro mandamento, fazer o bem. Segundo mandamento, seguir o que Hipócrates, o pai da medicina, nos falou que é a base da saúde, que é nutrir melhor o organismo e remover os obstáculos à cura. Terceiro mandamento, cuidar das 3 coisas básicas para a saúde do corpo físico, que vai afetar todas as outras saúdes, digamos assim, que é tomar água adequadamente de hora em hora, respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora e alimentar-se adequadamente. Agora, o quarto mandamento da saúde, cuidar bem das 4 coisas básicas para ter saúde: corpo, mente, espírito e relações sociais. Só tem saúde de verdade completa quem dá devida atenção a esses 4 aspectos: saúde do corpo, saúde da mente, saúde do seu espírito e das suas relações sociais, ok? Um abraço. Você quer construir uma boa saúde para você, não é? Bem, para construir qualquer coisa a gente precisa de 5 coisas básicas, então atente para elas: um bom terreno, material de construção de qualidade, uma competente equipe de trabalhadores, um bom coordenador dos trabalhos, como um mestre de obras, por exemplo, e os planos do que você quer que seja construído, né? Que normalmente um engenheiro, um arquiteto que vai fazer para sair tudo certo. No seu organismo, quando você quer construir uma boa saúde ou recuperá-la, melhorá-la, você precisa de um bom terreno, que é o meio ambiente que te cerca, e boas tendências genéticas. E observar sua genética. Você precisa de um bom material de construção, que vem dos bons hábitos de vida. Você precisa de uma boa equipe de construção, que são suas células, tecidos, órgãos e matrizes extracelular. Você precisa de um bom mestre de obras, que são os hormônios, neurotransmissores, enzimas e impulsos eletromagnéticos, e do engenheiro, que é mente e cérebro. Estou lendo um livro muito legal chamado Descubra Seus Pontos Fortes. E ele fala uma coisa bem certa que eu vou passar para vocês. Na sua vida, para poder viver melhor e para poder no dia a dia sobreviver, viver e evoluir, a melhor coisa que você faz é focar nos seus pontos fortes, é usá-los para te levantar, para te sustentar, para te melhorar. Focar nos pontos fortes. Por quê? Olha só, se você for escalar um paredão, você vai procurar pontos de apoio que sejam fortes, confiáveis para suas mãos e seus pés, não é? Você vai se apoiar neles e usá-los para chegar a lugares mais altos. Por que que na vida, então, a gente fica focando nos nossos pontos fracos para poder resolvê-los e aí sim crescer? Não significa que você não vai identificar seus pontos fracos e lidar com eles, melhorar neles, mas use seus pontos fortes para se sustentar e melhorar. Já ouviu falar daquele ditado, nem 8 nem 80? Pois é, na vida o equilíbrio está no meio. Então deixa eu dar 2 situações para você pensar. Primeiro, uma paciente que me falou que sentia um cansaço constante, foi no endocrinologista e depois de fazer exames bem básicos, o endocrinologista virou para ela e falou assim: você não tem nada, cansaço é uma queixa comum hoje em dia. Ou seja, você tem que se acostumar com isso, né? Vai comendo melhor, se exercitando, mas até certo ponto você tem que se acostumar porque todo mundo hoje em dia anda cansado. Não, gente. Acho que se tem uma queixa, tem que investigar bem direitinho e saber o que está acontecendo. Outra coisa que você tem que pensar é o seguinte: você recebe centenas de opiniões positivas ao longo de um dia, de uma semana, de um mês. Por que você vai se importar mais com as opiniões negativas e com as críticas? Pense nisso, ok? Perguntei para alguns pacientes e internautas se teriam coragem de abastecer seus carros em postos de gasolina que sabidamente vendem combustível batizado, combustível adulterado, combustível que não é puro. E todos responderam que não. Perguntei por quê e me disseram: ora, isso vai estragar o carro, vai dar problema, vai prejudicar a produtividade, o desempenho, vai quebrar. Pois é, então por que tem gente que no dia a dia coloca alimento de baixa qualidade para dentro do organismo, não respira direito regularmente, tá? Ou não toma água de qualidade ou sequer toma água direito no dia a dia? Porque isso é praticamente a mesma coisa que colocar um combustível adulterado ou insuficiente ou de baixa qualidade para dentro de você. Se fazer isso com o carro vai dar problema, você acha que não vai dar para o seu organismo? Pense nisso. Eu prescrevi testosterona para um paciente e ele ligou para a farmácia de manipulação de confiança dele na minha frente
para saber se precisaria de uma receita para comprar e como seria essa receita. Achei estranho, mas ele achou por bem confirmar. A farmácia perguntou para ele: o senhor já tem cadastro conosco e já manipulou esse hormônio conosco? Ele falou que sim. Aí a atendente disse: então não precisa da receita. É só o senhor vir aqui e a gente remanipula. Gente, isso é muito perigoso, porque tanto para homens quanto para mulheres, se o médico prescreveu para você uma dose de hormônios por um tempo, é porque ele precisa te reavaliar ao final daquele período para poder saber se aquela dose ainda é adequada para você ou não, se tem que aumentar, se tem que diminuir ou até cessar o uso. Então não repitam receitas, principalmente de hormônios, por conta própria. Pode ser um perigo muito grande para você mesmo, ok? Praticamente todos os anos eu sou convidado para palestrar ou para dar aulas, né, em eventos que envolvam dois temas principais: produtividade e neurociência, ou saúde do cérebro e da mente. Mas devo dizer para vocês que os dois temas são altamente interconectados. Por quê? Basicamente, quem produz em qualquer área da vida, não só trabalho, produzir de repente no relacionamento com a família, ter energia e vitalidade para poder praticar um hobby, para poder ajudar o próximo, para poder fazer o que quiser. Tudo isso é produtividade. Devo dizer para vocês que as relações entre produtividade e neurociência são as maiores possíveis, porque basicamente quem produz é o cérebro, é a mente quem comanda, e através do cérebro é que você pode colocar em prática o que a mente arquiteta. Então, basicamente, produtividade pressupõe saúde do cérebro e da mente. Recentemente, uma pessoa bastante humilde passou um áudio lá para o celular do consultório, né, o 61996467775, pedindo para eu passar algumas dicas para ela e a família dela poderem se alimentar melhor e para ele, essa pessoa, né, esse homem, poder ter uma melhor libido, uma melhor função sexual. Eu parabenizo essa pessoa pela sua busca por saúde, por querer mais conhecimento que possa ajudar a viver melhor. Mas acontece que, como eu já disse aqui, não dá para passar dicas de suplementos, remédios ou até alimentos para pessoas cujo caso clínico, exames e hábitos de vida eu não conheça. Então, fica a minha dica. Vá primeiro lá no icaro.med.br/saúde e no icaro.med.br/saúde barata, porque várias dicas importantes para começar a cuidar melhor da saúde estão lá, ok? Um abraço. Se você quer um modelo de medicina melhor, novo, seja um paciente melhor, novo. Como assim? Esse modelo do paciente que vai a um profissional de saúde e o que o profissional falar pouco critica e simplesmente segue, isso aí faz com que você entregue de mão beijada a sua saúde a profissionais que são seres humanos e que muitas vezes podem não oferecer para você o que seria efetivamente o melhor para você. Mas como é que você vai julgar? Você só pode julgar se você estiver de posse de conhecimento de qualidade para isso. Então as redes sociais aí, tá a internet. Então busque conhecimento de qualidade para ajudar a decidir o que é melhor para você. Eu falo isso porque às vezes as pessoas me perguntam sobre temas específicos em saúde. Eu sugiro links para as pessoas estudarem livros e ficam chateados. Um bom paciente vai ter bons resultados quando estudar bem, ó. Uma das coisas que eu posso dizer seguramente que todo mundo deveria fazer todos os dias, por pelo menos 5 minutos, para recuperar, manter e otimizar a saúde, é meditar. Todos nós precisamos dar uma folga para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso autônomo, para o nosso coração, que é claro que nenhum desses três vai poder parar, senão você morre. Mas você pode sim fazer com que eles possam melhorar o funcionamento e funcionar de forma um pouco mais lenta, dando um relativo descanso para eles, cérebro, coração e sistema nervoso autônomo durante o dia, quando acordados. Você consegue fazer isso quando você medita. E lá no meu site, no icaro.med.br/meditação, eu explico para vocês basicamente como fazer para meditar. Todo mundo consegue, todo mundo precisa fazer todos os dias e é muito efetivo para todo mundo. Ok? Um abraço. É claro que o processo de emagrecimento saudável e manter os resultados é algo muito mais complexo do que só cuidar da alimentação e de exercícios físicos, tá?
Eu explico as bases disso rapidamente e de forma mais detalhada no icaro.med.br/emagrecimento. Tá com vídeos novos lá. Confira. Mas a base continua sendo alimentar-se melhor, exercitar-se direito e regularmente, tomar água adequadamente, respirar direito e dormir direito. Por quê? Porque esses 5 fatores são fundamentais para você manter um bom metabolismo. E o que é metabolismo? É sua velocidade e qualidade de funcionamento. Toda vez que o metabolismo cai demais, você aumenta a sua tendência de engordar e de manter-se gordo, ok? Lembre-se disso. Manter boa composição corporal, com menos gordura corporal e mais músculos, ossos e massa magra em geral, não é questão meramente de estética, é questão de saúde. Então, para você que se orgulha de ter uma barriguinha, ou de ter um pouquinho de celulite, ou às vezes que não vê problemas em ter até um pouco mais de gordura no corpo, entenda, quanto mais gordura corporal você tem, mais inflamado ou inflamada você está, com mais estresse oxidativo e excesso de radicais livres você está, você tem maiores riscos de desenvolver doenças crônicas mais graves e tem maiores riscos de morrer e de ter mais comprometimento da sua qualidade de vida a médio e longo prazo. Ou seja, ter gordura corporal aumentada é algo perigoso para a saúde, sim, e é uma tendência negativa que passa através das gerações. Cuidado com isso. É curioso como o que mais parece óbvio no dia a dia, o que a gente mais pensa que as pessoas já sabem ou já fazem, muitas vezes é o que é mais importante e o que é negligenciado. Querem ver um exemplo que talvez vocês possam transpor para a vida de vocês? Um palestrante bom recentemente entrou em contato comigo para falar, olha, eu assisti uma palestra sua e nela você falou, entre outras coisas, da importância do exercício físico regular. Aquilo fez sentido para mim e eu comecei a colocar no meu dia a dia. Veja bem, todo mundo sabe que exercício físico é fundamental para a saúde, mas ainda assim uma boa quantidade de pessoas não pratica isso no dia a dia. Ou seja, será que você está esquecendo da importância e da efetividade do óbvio na sua vida? O que é o óbvio que você sabe, mas que não tem cumprido? Dá uma olhada lá no icaro.med.br/12 passos e corrija o necessário. Um abraço. O maior objetivo de todos nós é ser feliz, o maior objetivo de vida. Acontece que tem muitas pessoas que focam mais em não serem tristes, ao invés de serem felizes. Gente, a busca pela felicidade é uma coisa ativa, não é um processo da seguinte forma: você elimina doenças, elimina motivos de tristeza, elimina obstáculos na vida e automaticamente vai ser feliz? Não. Uma coisa é combater doenças e sintomas e acabar com eles. Outra coisa é buscar coisas que te promovam emoções positivas e que aumentem suas chances de ser feliz. Tem muitas pessoas que estão no meio do caminho. Não sentem muitos sintomas ou doenças incômodas, mas ao mesmo tempo não se sentem felizes, não se sentem realizadas, não têm uma predominância de emoções positivas. Esse meio de caminho não garante bem-estar e qualidade de vida para ninguém. Pense nisso. Um abraço. No final de 2018, eu prometi para vocês um ano de dicas diárias de saúde, não é? 365 dicas de saúde. Bem, agora estamos nas 100 dicas finais. E você pode encontrar todas elas lá no icaro.med.br/dicas do manual e também no Manual da Saúde Definitiva, que é o meu último livro. Maiores dados sobre eles você encontra no icaro.med.br/livros. Daqui para frente, eu vou procurar focar com vocês nas dicas avançadas para você ter saúde. Até porque as dicas básicas eu já dei para vocês no icaro.med.br/12 passos e no icaro.med.br/dicas do manual. Daqui para frente, nós teremos dicas para quem já faz o básico ter uma saúde ainda melhor na sua vida, ok? Então aguardo vocês por aqui e visitem esses links. Um abraço. Eu acho até engraçado um monte de gente por aí soltando piadinha do tipo: chá verde só emagrece se você subir a montanha para poder colhê-lo. Chá verde só emagrece se você tomar 2 quilos. Chá verde só emagrece
junto a um bom remédio para emagrecer e por aí vai. Gente, chá verde ajuda a emagrecer? Sim. Acontece que você tem que consumir o chá verde junto a bons hábitos de vida, um mínimo equilíbrio hormonal e de neurotransmissores, de vitaminas e minerais, porque senão as substâncias do chá verde não vão funcionar direito. Agora, os benefícios para emagrecimento do chá verde são comprovados cientificamente, assim como de várias substâncias. O erro das pessoas é querer usar substâncias sem melhorar os hábitos de vida e as condições de base antes. Aí depois ficam dizendo que não funciona, ok? Lembre-se disso. Vamos então para as últimas 100 dicas de saúde? Eu prometi 365 para vocês e agora estamos na reta final, nas últimas 100 dicas, que eu já falei para vocês que foram extraídas do Manual da Saúde Definitiva, meu último livro, que vocês conseguem encontrar para comprar nas principais livrarias do país, e as demais dicas estão no icaro.med.br/dicas do manual. Então, vamos começar essa reta final de dicas com uma dica extremamente importante. Identifique como está atualmente a sua vida de forma detalhada. Dica que está na página 94 do Manual da Saúde Definitiva. Se você não sabe como está atualmente sua saúde, o que te incomoda e onde você quer chegar, como é que você espera traçar uma rota sustentável e adequada para atingir novos objetivos, em saúde ou em qualquer coisa da vida? Pense nisso, ok? Resolva urgências e emergências o quanto antes. Isso é o que está na página 94 do meu último livro, Manual da Saúde Definitiva, e você pode encontrar maiores dados sobre ele lá no icaro.med.br/livros. O que significa isso? Para você poder cuidar da saúde, implementar bons hábitos de vida, checar alterações de exames hormonais, de neurotransmissores, suprir carências e tudo mais, enfim. Em primeiro lugar, você precisa resolver o que esteja de urgência ou emergência no seu organismo. De repente, alguma inflamação, alguma infecção ou algo que ofereça risco de você desenvolver sequelas ou até risco à vida. Pode parecer besteira, mas muitas vezes a gente não checa direito as prioridades na nossa vida e acaba empurrando com a barriga coisas que têm um potencial de gravidade um pouco maior. Então resolva urgências e emergências. Na dica anterior eu sugeri para vocês identificarem quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos na vida atual, né? O que precisa melhorar e o que tá bom e dá para você usar como apoio nesse processo de melhora. Na dica de hoje, eu preciso dizer para você que você precisa reconhecer os seus objetivos na vida, para depois você traçar seus focos. Ou seja, o que você quer, o que você espera atingir no seu cuidado com saúde, por exemplo. Isso serve para todas as áreas da vida, mas em saúde. Bem, eu espero atingir os objetivos X, Y e Z, porque depois você vai definir os seus focos, ou seja, dentro dos seus objetivos, quais são suas prioridades agora. Você tem que trabalhar para o que agora? E procure definir objetivos positivos, ao invés de definir, por exemplo, eu quero me livrar da doença tal, não, eu quero me sentir bem no aspecto tal. Lembre-se disso, que objetivos positivos são mais fortes. Se você procurar estudar um pouquinho, você vai perceber que as pessoas mais saudáveis do mundo, elas têm um mínimo de planejamento na vida delas para poder recuperar, manter e otimizar a sua saúde. Planejamento é tão importante que lá no icaro.med.br/hábito zero eu explico para vocês em detalhes a importância do planejamento e como você começar a se planejar na vida. Não estou dizendo que você tenha que passar a ser uma pessoa extremamente controlada, regrada e planejada para poder ter saúde na sua vida. Não, mas o mínimo de planejamento é fundamental para você tomar seus suplementos no momento certo, para poder ter uma hora de meditar todos os dias, para poder estipular o horário de dormir e de acordar, para poder lembrar de tomar água, de comprar os alimentos adequados, praticar exercícios físicos. Então lembre-se que planejamento é fundamental para a saúde, ok? Essa dica de hoje relacionada à saúde está na página 95 do meu livro Manual da Saúde Definitiva. E ela é intitulada Identifique seus pontos negativos, seus pontos fracos e resolva-os. Bem, eu não estou dizendo aqui para você que você deve dar um foco excessivo nas suas fraquezas em detrimento dos seus pontos fortes. Não.
Você vai usar os seus pontos fortes para poder viver no dia a dia e para poder fazer as suas escolhas de acordo com aquilo que você faça melhor. Mas você tem que, ao mesmo tempo, identificar o que não está legal na sua vida e resolver, porque problemas não se resolvem sozinhos. Por exemplo, se você tem uma queixa de cansaço constante, má performance, má produtividade, insatisfação, mau humor e tem um peso elevado, gordo, ou seja, está fora do peso, você precisa encarar de frente esse problema de peso gordo aumentado e resolvê-lo, porque ele não vai se resolver sozinho. Isso é encarar os pontos. Recentemente, um paciente chegou para mim com a dosagem de testosterona, a dosagem de estradiol e estrona na saliva. E também trouxe a dosagem no sangue, que ele fez em laboratórios convencionais pelo convênio dele. E havia grande discrepância entre o resultado da saliva e o resultado do sangue. Então eu sou obrigado a dizer para vocês que a dosagem de hormônios esteroidais na saliva é bem mais confiável do que no sangue. Então, quem tiver condições de pagar pela dosagem na saliva, acaba sendo melhor, porque os convênios só autorizam na saliva a dosagem de cortisol. Entenda que quando você dosa hormônios esteroidais no sangue, você está dosando a potencialidade desses hormônios chegarem nos tecidos. Mas quando você dosa na saliva, você está dosando a certeza de terem chegado às glândulas salivares e de estarem saindo na saliva. Isso dá mais exatidão, ok? Sabe qual é uma das principais coisas que você tem que fazer para começar a ter saúde de vez na sua vida? Recuperar, manter e melhorar a sua saúde? É se convencer de verdade que você quer ter saúde. Pode parecer uma coisa boba e lógica, mas a maioria das pessoas não quer ter saúde de verdade. A maioria das pessoas quer acrescentar alguma coisa na rotina, um remédio, um tratamento, que dê o mínimo de trabalho possível e que possa magicamente recuperar, manter e melhorar um objetivo específico ou a saúde geral. Gente, isso não existe. Saúde é um processo ativo. Você tem que fazer coisas mais certas, mais adequadas, mais úteis, bem embasadas, do jeito certo para poder ter saúde. O resultado natural de quem não cuida direito da saúde é doença. Ou seja, ou você se convence mesmo emocionalmente e racionalmente que você quer ter saúde e tem disciplina para isso ou não vai conseguir. Você já ouviu falar de uma coisa chamada medicina do estilo de vida? Pois é, não é uma especialidade médica reconhecida no Brasil, infelizmente. Ou seja, acho que temos um atraso de décadas aí. Mas no exterior, a medicina do estilo de vida é reconhecida como especialidade médica e é ensinada em várias faculdades de medicina por todo o mundo. Não em todos os países, mas por todo o mundo. E o que é medicina do estilo de vida? É um ramo da medicina que destina-se a estudar o impacto dos hábitos de vida de uma pessoa na sua saúde, seja na prevenção, seja na geração de doenças, seja no tratamento de doenças. Hábitos de vida como tomar água direito, exercitar-se, comer adequadamente, respirar adequadamente, gerenciar o estresse, dormir direito, enfim. Procure saber mais sobre medicina do estilo de vida, porque é isso que mais impacta seu status de saúde. Antes de seguir em frente com as dicas que eu vou dar daqui para frente, você tem que seguir primeiro o básico, que eu já falei exaustivamente nas dicas anteriores. Vamos relembrar? Tomar água de hora em hora, mesmo sem sede. Respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora que você estiver acordado. Alimentar-se direito, tá? Tem várias dicas para isso lá no icaro.med.br/alimentação. Dormir direito e buscar uma regularidade no sono ideal. E praticar exercícios físicos regulares, pelo menos 4 vezes por semana, e que pelo menos 2 dessas vezes sejam exercícios de força. Depois que você já está fazendo isso, uma das dicas fundamentais que eu vou explicar mais nas próximas dicas é você diminuir o seu estresse e gerenciar melhor o seu estresse. Isso é muito importante, mas você só vai conseguir mesmo se o básico estiver bem antes de ir para o avançado. Você sabia que para garantir a sua saúde, você deve ser menos egoísta e preocupar-se mais com a saúde dos outros? Se os outros estão cuidando bem da sua própria saúde, se estão fazendo o mínimo necessário para terem saúde? Vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos supor que você está no trânsito aí todos os dias, levando sua família para o trabalho, para o colégio, para o lazer, o que quer que seja.
Se o motorista do ônibus que passa do seu lado não cuida muito bem da saúde, ele pode ter um apagão no trânsito, por um breve momento desgovernar o ônibus é em cima do seu carro e em cima da sua família. Ou então você está passando embaixo de uma construção e os operários lá em cima do andaime, um deles, por exemplo, não está cuidando muito bem da saúde, tem um mal súbito e acaba derrubando alguma coisa de lá de cima que cai em cima de você. Acabei de te mostrar que além de fazer o bem para os outros, cuidar da saúde dos outros é fundamental para você. É completamente justo que você busque um remédio para poder te ajudar agudamente a combater algo que está incomodando, que está doendo, que está potencialmente lesionando e prejudicando sua qualidade de vida. Só que depois que você obtém o alívio daquele sintoma, daquele distúrbio que estava prejudicando muito sua qualidade de vida, te impossibilitando até de agir de outras formas boas para a saúde, o que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já pude observar pacientes que foram consultar na ortopedia por dor na coluna. E logo ao sair e receber o remédio, já vão mexer no celular numa posição inadequada para a coluna. Gente, uma posição inadequada de uma área da coluna vai afetar todas as outras. Ou seja, a pessoa acabou de conseguir o remédio para aliviar uma dor e volta para o comportamento que vai causar outras dores no futuro. Você entende? Não tem nada de errado em tomar remédios para sofrimentos agudos, mas o que você vai fazer depois para não voltar a sofrer daquele jeito? Voltando a falar do estresse, por que é fundamental você diminuir a sua carga de estresse no dia a dia e gerenciá-la melhor? É simples, porque o estresse é fundamental à vida. É fundamental para que você consiga se adaptar às situações da vida e fortalecer o seu organismo a cada ocorrência, para ocorrências similares futuras. Entretanto, o ser humano foi feito para ter estresse, resolvê-lo e depois se adaptar e não ficar submetido a estresse crônico. Isso causa doenças, causa sintomas, causa distúrbios, causa ou agrava. Algumas dicas simples para melhorar com estresse estão na página 98 do Manual da Saúde Definitiva, mas incluem meditação, relacionamento com Deus, sexo, planejar-se, lazer regularmente, evitar ficar focado em pensamentos negativos, não sofrer por antecipação, fazer menos tempestade em copo d'água e dar aos problemas seu devido valor e dimensão, ok? Quer uma dica simples, fácil de fazer e muito efetiva para ter saúde? Alongue-se regularmente. Alongamento de músculos, de articulações, enfim, de estruturas do sistema locomotor. Por que isso é importante? Como está no meu livro, à medida que a gente envelhece, nossos músculos, tendões, ligamentos, articulações tendem a se encurtar gradativamente. E isso vai fazendo com que percam funcionalidade, elasticidade, força e a capacidade no dia a dia de exercer suas funções, ok? Ou seja, se os exercícios físicos regulares são fundamentais, o alongamento das estruturas utilizadas também é fundamental. O alongamento traz vários benefícios, entre eles sensação geral de bem-estar, reduzir a tensão e o estresse, combater a ansiedade, otimizar a postura, melhorar a circulação sanguínea e coordenação motora, regular a temperatura corporal. Gente, procure uma boa rotina de alongamento e seja mais saudável. Olá pessoal, uma dica de saúde fácil de seguir e que traz muitos benefícios é você incluir mais superalimentos no seu dia a dia. São aqueles alimentos que concentram uma grande quantidade e qualidade de nutrientes diferentes. Ou seja, você come mais deles e tem necessidade de variar um pouco menos na sua alimentação. Esses alimentos incluem os ovos, tá? Preferindo os realmente caipiras, o coco, que você aproveita a água, a polpa e o óleo, a quinoa, chia e similares, principalmente se você puder deixar hidratando da noite para o dia antes de bater e consumir, o abacate, que é um dos meus alimentos preferidos, as castanhas em geral, principalmente nozes e amêndoas, minhas preferidas pelas proteínas, o açaí, o chá verde, biomassa de banana verde, açafrão, gengibre, alho, cebola e o chocolate acima de 70%. Quer uma medida simples que vai otimizar sua saúde rapidamente? Retire o glúten da sua vida. Quanto mais ele ficar longe da sua vida, mais saúde você tende a ter. Se você duvida, pesquise glúten no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, e você vai ver que aparecem mais de 500 mil resultados científicos sobre glúten.
Se você pesquisar glúten no Google normal, vai aparecer mais de 500 milhões de resultados. É claro que vão aparecer resultados de baixa qualidade, outros de alta qualidade, vão aparecer resultados com estudos científicos a favor, outros estudos científicos contra, mas em geral o que você precisa entender de uma vez por todas é que por múltiplos mecanismos diferentes, o glúten faz mal para a saúde da maioria das pessoas. E não é só para a saúde intestinal, mental e do resto do corpo também, ok? Quer saber como o glúten detona a saúde da maioria das pessoas, seja por causa da doença celíaca ou das sensibilidades não celíacas ao glúten? Eu explico a história completa lá no icaro.med.br/glúten, mas vou tentar resumir para vocês aqui. Então, quando você consome aquele produto com trigo, principalmente farinha de trigo, o glúten que está ali dentro, nos seus intestinos, vai ser quebrado em glutenina e gliadina. Essas duas proteínas tendem ou a detonar a parede dos seus intestinos ou a fazer com que os seus intestinos produzam anticorpos contra elas, glutenina e gliadina. O problema é que muitas vezes esses anticorpos produzidos podem cair na corrente sanguínea e reagir contra várias outras células normais do seu corpo, na tireoide, cérebro, por aí vai. Sem contar que o intestino detonado pelo glúten começa a deixar passar toxinas, metais para o seu sangue. Gente, aceita que dói menos. Leite e derivados não fazem bem para a maioria das pessoas. Ok? Já tem vários estudos científicos comprovando que o consumo de leite e derivados para a maioria das pessoas, principalmente adultos e idosos, pode causar ou agravar vários distúrbios por 4 mecanismos básicos diferentes. Primeiro, o consumo de leite e derivados tende a aumentar a produção de muco, tá? Que está na gênese ou nos fatores de agravamento de vários sintomas e doenças. Segundo, o leite pode provocar sintomas pela intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. E os outros 2 motivos são as intolerâncias ou sensibilidades ou alergias a várias proteínas do leite, principalmente a caseína, ok? Você sabe por que glúten, leite e derivados são tão viciantes? Ou seja, a maioria de nós já sabe que eles fazem mal para a gente por vários mecanismos diferentes, mas a maioria de nós deseja produtos com glúten, leite e derivados? Não só porque os nossos pais e os nossos avós, nas nossas primeiras décadas de existência, nos deram bastante disso para comer em produtos super gostosos e receitas gostosas. É porque a digestão incompleta de vários componentes do leite e do glúten, ou digestão incompleta ou uma digestão inadequada, gera um monte de substâncias que fazem com que o cérebro humano fique rapidamente viciado nos derivados de leite e glúten. Que coisa, né? Então, assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Derivados de glúten, leite são gostosos, mas evite-os. Todo mundo precisa mudar alguma coisa em todos os momentos. Por quê? É raro você encontrar uma pessoa que possa dizer num dado momento da vida: nossa, tá tudo bem em todas as áreas. Eu posso seguir em frente exatamente do jeito que eu estou e vou continuar obtendo os melhores resultados possíveis. Então, se você é como eu, que na maioria das vezes identifica um ou outro ponto que você tenha e deva melhorar na sua vida, você precisa identificar que ponto ou pontos são estes, buscar conhecimento necessário para poder avaliar o que precisa ser mudado e como mudar e operacionalizar o processo. Só entenda que toda vez que você muda, é um processo desconfortável não só para você, muitas vezes para as pessoas que estão ao seu redor também, porque você mexe na sua zona de conforto e na delas. Não se preocupe nem leve a mal. Se for uma mudança para bem mesmo, o desconforto passa e todos vão ficar melhores, concorda? Cuidado com cursos, palestras, livros e companhia que sejam exclusivamente motivacionais, ou seja, que motivem a ação, que levem à concretização de ideias. Por quê? Se você concretiza ou atua em cima de ideias erradas, os resultados vão ser ruins ou errados. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar um exemplo em saúde de um paciente deprimido que tenha tendências suicidas.
O paciente muitas vezes está se sentindo sem energia, sem recursos, sem hormônios e neurotransmissores para poder agir na sua vida. De repente, faz alguma coisa exclusivamente motivacional e consegue os recursos necessários na cabeça dele para operacionalizar uma coisa errada. Então, tem que se tomar cuidado que algo motivacional tem que vir junto com conhecimento para fazer o certo, ok? Para a maioria das pessoas, o café da manhã acaba sendo a refeição mais importante do dia, seguida pelo almoço. Eu sei que a turma do jejum intermitente e regimes alimentares especiais vai discordar, mas para a maioria das pessoas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, sim. E quando eu abordo isso em consultório, porque eu abordo hábitos de vida com todos os meus pacientes, em todas as consultas, muitas vezes a pergunta é: e o que eu como no café da manhã que seja saudável? Bem, uma regra que serve para a maioria das pessoas, não digo todas, é aumentar a quantidade de proteínas, gorduras e fibras no café da manhã. E que você tenha carboidrato sim, mas em pequena quantidade. E que você foque também em ter sal, de preferência sal rosa do Himalaia ou algum sal integral no café da manhã. Essas coisas juntas ajudam a acordar o organismo e fazê-lo escolher os combustíveis certos, ok? Para a maioria das pessoas, o café da manhã acaba sendo a refeição mais importante do dia, seguida pelo almoço. Eu sei que a turma do jejum intermitente e regimes alimentares especiais vai discordar, mas para a maioria das pessoas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, sim. E quando eu abordo isso em consultório, porque eu abordo hábitos de vida com todos os meus pacientes, em todas as consultas, muitas vezes a pergunta é: e o que eu como no café da manhã que seja saudável? Bem, uma regra que serve para a maioria das pessoas, não digo todas, é aumentar a quantidade de proteínas, gorduras e fibras no café da manhã. E que você tenha carboidrato sim, mas em pequena quantidade. E que você foque também em ter sal, de preferência sal rosa do Himalaia ou algum sal integral no café da manhã. Essas coisas juntas ajudam a acordar o organismo e fazê-lo escolher os combustíveis certos, ok? A palavra proteína vem do radical grego protos, que significa principal, primeiro. Então proteína significa substância principal. E realmente as proteínas são os principais blocos de construção das células, dos tecidos, dos órgãos. Para você ter uma ideia, o colágeno é uma proteína que está em várias partes do corpo: pele, pelo, unha, cabelo, músculos, ossos, cartilagens, articulações. E assim, você compõe proteínas diferentes baseado em aminoácidos diferentes que vêm da alimentação. Normalmente, a alimentação saudável tem que ter uma boa quantidade de proteínas variadas para que a digestão dessas proteínas te forneça aminoácidos variados que serão reconstruídos pelo corpo de acordo com as proteínas que ele precise, seja para se reconstruir, se reparar, para se tornar mais forte, para produzir hormônios e por aí vai, ok? Proteínas na dieta. Quando o objetivo principal for saúde, em termos de alimentação, comer carne é fundamental? Não. Só que vai dar muito mais trabalho para quem não coma obter os nutrientes diversos necessários. Ok, então para quem for comer carne, o que é o ideal? No caso da carne branca, você tem que tomar cuidado que o frango que não seja orgânico, ele também tem muitos antibióticos e pode ter uma digestibilidade não muito boa. Então, tanto o frango que não seja orgânico, quanto a carne vermelha, você deve evitar o consumo dos dois à noite. A digestibilidade é ruim e quando não orgânicos, podem vir, no caso do frango, com antibióticos, no caso da carne vermelha, com hormônios, com toxinas e tudo mais. Ok? Entenda, carne vermelha não deve ser consumida todos os dias. No máximo, dia sim, dia não e na hora do almoço, ok? Um abraço. Quando o objetivo principal for saúde, em termos de alimentação, comer carne é fundamental? Não. Só que vai dar muito mais trabalho para quem não coma obter os nutrientes diversos necessários. Ok, então para quem for comer carne, o que é o ideal? No caso da carne branca, você tem que tomar cuidado que o frango que não seja orgânico, ele também tem muitos antibióticos e pode ter uma digestibilidade não muito boa. Então, tanto o frango que não seja orgânico,
quanto à carne vermelha, você deve evitar o consumo dos dois à noite. A digestibilidade é ruim e quando não orgânicos, podem vir, no caso do frango, com antibióticos, no caso da carne vermelha, com hormônios, com toxinas e tudo mais. Ok? Entenda, carne vermelha não deve ser consumida todos os dias. No máximo, dia sim, dia não e na hora do almoço, ok? Um abraço. Olá, pessoal. Eu já falei tanto para vocês dos males que o excesso de carboidratos simples fazem para a saúde, que hoje eu vou só ler para vocês o que está no meu livro, na página 105, no Manual da Saúde Definitiva, para deixar a mensagem bem consolidada. Açúcar em excesso oxida, inflama, danifica e pode até neutralizar proteínas, adoece, mas quase todo mundo deseja, porque o cérebro vicia facilmente em açúcar. O açúcar está em arroz, batatas, massas, pães, bolos, biscoitos e em diversos outros alimentos. Nem todo açúcar é doce, viu? E o fato é que a maioria por aí anda comendo açúcar demais, e é esse que é o problema, tá? O que é extremamente danoso para o bom funcionamento geral do corpo e mente. Gente, açúcar inflama, entope artérias e veias, prejudica a comunicação neuronal. Cuidado com os excessos de açúcar na sua dieta, ok? Um abraço. Todo o corpo humano é controlado pelo seu cérebro. E o cérebro controla o corpo basicamente através de estímulos eletroquímicos. Ou seja, o seu sistema nervoso, e dentro dele está circulando corrente elétrica, ele comanda as glândulas e outras estruturas a liberar substâncias químicas, tá bom? Então o que acontece? Todo sistema elétrico na natureza gera um campo magnético. Então nós somos seres eletromagnéticos em essência. Por isso que o contato com a natureza regular é tão importante para manter esse sistema eletromagnético equilibrado. Ao fazer isso aqui que eu estou fazendo, colocar a mão numa árvore, sabe? Ou botar os pés no chão, ou sentar na grama, você está trocando elétrons e cargas elétricas em geral com a terra, tá? Com materiais biológicos. E assim, isso ajuda a equilibrar os seus campos eletromagnéticos melhor, diminuindo o estresse e melhorando a qualidade de vida, ok? Quando o assunto é adoçantes artificiais, a minha dica para vocês é: liberem-se dessa prisão que é ter que sentir o gosto doce na maioria das coisas. Se você, por exemplo, provar um bom café sem açúcar, você vai poder apreciar melhor os sabores. Mas enfim, para quem gosta de adoçar as coisas, cuidado com adoçantes artificiais como ciclamato, aspartame, sacarina e sucralose. Sucralose, para vocês terem uma ideia, no Japão, a dose máxima recomendada pelo governo é de 1 grama, só que o sachêzinho de sucralose para adoçar o café já costuma ter 1 grama, e quantos cafezinhos adoçados com isso as pessoas não usam no Brasil? E esses adoçantes artificiais que eu falei, eles podem aumentar o risco de inflamação, de câncer e aumentar o risco de compulsões alimentares e desejo por doces. Então, assim, procure evitar estes e tomar com moderação. E cuidado até com alguns saudáveis, como o xilitol, que em sobrecarga ou em pessoas sensíveis podem causar desbiose intestinal, ok? Até mais. Uma dica simples de saúde para vocês é: prefiram os óleos de coco e azeite de oliva extra virgem, ao invés dos óleos canola, de soja, milho e girassol para preparar seus alimentos no dia a dia. Por quê? Por 2 motivos básicos. Primeiro, que quando você superaquece os óleos, você tem a produção de vários produtos que não são adequados e que podem ser pró-inflamatórios no organismo. Além do que, muitos desses óleos podem conter gorduras trans, que não são reconhecidas pelo organismo como dele e podem sobrecarregar o fígado. Além do mais, alguns desses óleos, quando crus, podem até ter um teor de ômega 3, que é mais anti-inflamatório, bom para o corpo do que ômega 6. Mas quando você aquece, o ômega 3 rapidamente é destruído e você vai ter uma predominância de ômega 6, que é inflamatório, aumenta o risco de câncer e de várias doenças, principalmente cardiovasculares. Você já parou para pensar por que você tem medo de aumentar o seu consumo de gorduras na dieta? Sim, é porque há décadas as diretrizes oficiais dizem que gordura faz mal, porque gordura vai aumentar os seus triglicerídeos e vai aumentar o seu colesterol. Isso porque há algumas décadas atrás, um pesquisador, entre aspas, chamado Ancel Keys, divulgou que em 7 países do mundo, quem comia mais gorduras tinha mais problemas cardiovasculares.
O problema é que esse cara omitiu os outros 15 países onde essa relação não existia ou onde comer mais gorduras protegia contra doenças cardiovasculares. Então, gente, a gente precisa comer mais gorduras no nosso dia a dia, mais gorduras do que carboidratos em geral. Pense nisso e estude mais sobre o tema para não acreditar em besteira, ok? A dica de hoje é: consuma mais vegetais orgânicos, tá? A maioria das pessoas não dá devida atenção para essa questão e acaba ingerindo cronicamente uma quantidade absurda de agrotóxicos por ano. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país campeão mundial no uso de agrotóxicos e mais de 70% dos produtos advindos da nossa agricultura, tá, e das exportações convencionais estão contaminados por esses agrotóxicos. Ou seja, um brasileiro consome mais que 1 galão de 5 litros de veneno agrícola por ano. E eles vêm com várias toxinas dentro deles, principalmente os chamados metais tóxicos. E entenda que você não vai morrer ou ter sintomas de intoxicação pelo consumo ocasional de vegetais tratados com agrotóxicos. O problema mesmo é o consumo frequente, que vai causando um dano cumulativo pelo acúmulo dessas toxinas e metais tóxicos dentro de você e do seu fígado, ok? Dica da página 109 do meu livro, o Manual da Saúde Definitiva. Evite consumir alimentos industrializados e processados. É claro que um ou outro você vai ter que consumir, talvez até no dia a dia. Mas 3 regras simples você deve seguir. Evite comer o que a sua avó não saberia identificar nem mesmo lendo os rótulos. Quer dizer, o que é isso? Evite comer o que tenha substâncias demais na sua composição e compre mais alimentos na feira do que no supermercado. Entenda que produto alimentício é algo que você come, mas que recebeu um monte de substâncias químicas, tratamentos e combinações para estar ali na prateleira do supermercado. E que muitas vezes esses produtos recebem um monte de aditivos químicos, de tratamentos, até com radiação e às vezes até toxinas para poder estar ali para você. Isso pode sobrecarregar o organismo ou até desnutri-lo, ok? Prefira alimentos a produtos alimentícios. Em um filme um pouco antigo, o mestre fala para o pupilo: você sabe por que esse tipo de comida aí chama-se fast food? Porque é o caminho mais rápido para o céu. Ou seja, é a forma mais rápida de você morrer. E fast food realmente é isso. Por quê? São comidas altamente viciantes, porque são cheias de aditivos químicos, carboidratos e gorduras. Então o cérebro fica fissurado nelas. Quanto mais você comer, mais você vai querer. O teor nutritivo é baixíssimo, o teor de fibras é baixíssimo e por conta disso, depois que você comer, rapidamente você vai se sentir cheio por um período de tempo curto e depois você vai sentir muita fome e vai acabar consumindo novamente. Evite fast food na sua vida por tudo isso: excesso de aditivos químicos, maior tendência à compulsão alimentar e nutrir muito pouco você, ok? Até mais! Alguns médicos têm uma mania que, na minha opinião, é péssima mania, péssimo hábito. É dizer para vários pacientes: você não tem nada. Quais são os problemas com essa frase dita para o paciente? Primeiro, é um erro de português. Não tem nada significa negar o nada, ou seja, é dizer para o paciente que ele tem alguma coisa sim, reforçar isso na cabeça dele. A segunda coisa é o seguinte: quando um médico avalia o paciente, avalia seus exames, faz o exame físico e não detecta qualquer coisa que possa significar um sintoma ou doença para aquele médico, na verdade o que ele deveria dizer é: olha, não pude detectar alterações que correspondam a alguma doença. E não dizer para o paciente que ele não tem nada. No mínimo um distúrbio psiquiátrico, alguém que procura o médico dizendo que sente algo, tem. A dica de saúde de hoje é simples: beber café. Antes que alguns chatos venham encher o saco dizendo que café não faz bem para todo mundo, eu devo dizer para vocês que a cafeína do café, ela faz mal para menos de 15% da população que é hipersensível a ela, ok? Agora, para a maioria das pessoas, o café com moderação ao longo do dia, no máximo até as 4 da tarde, faz bem. Então, algumas regras básicas para se tomar café e para ter os bons resultados do café. Eu explico lá no icaro.med.br/café. Primeiro,
Prefira café orgânico, senão quando você esquentar, e o café quentinho é melhor, você pode liberar substâncias ruins que foram usadas no cultivo ou no borrifar da planta. Prefira café novo, ok? E procure tomar no máximo 6 xicrinhas de café por dia. Para algumas pessoas vai ser menos do que isso, ok? Um grande abraço. Vou compartilhar com vocês os 6 chás que eu mais tomo no meu dia a dia, regularmente, e que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes. Não uso diário, mas o uso frequente deles. Acima de todos, o chá verde. Não é à toa que o chá verde é um dos mais estudados da literatura e está envolvido com vários benefícios para a saúde, principalmente da saúde dos orientais, que tem muita longevidade, né? Mas também eu gosto do chá verde junto ao chá de moringa oleífera e de hibisco, somente durante o dia, como pré-treino vai bem para dar uma energia, dar um gás, desintoxicar, desinflamar, ok? E gosto também dos chás de erva doce, cidreira e camomila. Esses eu procuro usar mais à noite, porque além de serem anti-inflamatórios e pró-digestivos, também ajudam na recuperação muscular e a você ficar mais tranquilo ou tranquilo, ok? Fica a dica aí. Um abraço. Outra coisa que pode ajudar a melhorar muito a saúde, claro que não vai fazer milagres sozinha, mas que eu uso na minha saúde e recomendo para a maioria dos meus pacientes, é criar o hábito de consumir suco verde regularmente. Claro que existem várias fórmulas diferentes de sucos verdes, dezenas delas, algumas estão lá no livro Detox de 10 dias, que eu gosto muito de indicar para os meus pacientes, ou pesquisando suco verde lá no icaro.med.br. O meu preferido é com água ou água de coco, maçã, limão, gengibre e couve ou espinafre, tomando cuidado de aferventar a couve ou espinafre primeiro para jogar aquele excesso de água amarelada fora e assim jogar antinutrientes da planta fora e fazer com que ela fique com uma digestibilidade maior. O hábito regular de tomar sucos verdes ajuda o organismo a desintoxicar melhor, desinflamar e melhorar a digestão e energia gerais. Eu tomo água com limão todos os dias de manhã, cerca de 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã. Preferencialmente morna, e a água uns 200, 300 ml com o suco de um limão inteiro espremido. Por quê? Primeiro, eu tinha refluxo gastroesofágico e melhorei. Claro que melhorando a alimentação e também tomando água com limão todos os dias de manhã. Segundo, esse hábito melhora até vários casos de gastrite leve. É claro que se ela estiver muito atacada ou piorar com a água com limão, pare e procure avaliação médica, tá? A água com limão ajuda a ajustar o pH tanto do estômago quanto dos intestinos, estimulando a liberação dos sucos e enzimas digestivas. A American Cancer Society sugere a administração de água e suco de limão para pacientes com câncer para estimular os movimentos intestinais. Assim, otimiza a digestão dos alimentos que vão vir depois. E o limão é muito bom para a imunidade, né? Sabe aquela história de que sal faz mal para a saúde e nunca deve ser adicionado à comida? Isso é mito, ok? Deixa eu te explicar. Uma das coisas que mais segura a água dentro dos seus vasos sanguíneos, água que é 92% do sangue, é o sódio. E o sódio vem do cloreto de sódio, que vem do sal, NaCl. Agora, o sal que faz bem é o sal integral, que tem não só cloreto de sódio, mas também outras dezenas de minerais, para poder equilibrar, balancear um pouco a ação do sódio na sua corrente sanguínea, para você não ter problemas de pressão alta, pressão excessiva. Agora, quem consome mais sal no dia a dia tem que tomar mais água, fazer exercícios regularmente, ou seja, ter hábitos de vida saudáveis. Eu canso de receber em consultório, só um exemplo para vocês, mulheres sofrendo de vários sintomas por causa de pressão baixa porque tem medo do sal.